fez. Então o Senhor desceu na coluna da nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois ele chamou Arão e a Miriam, e ambos saíram. E disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou através de sonhos eu falarei também com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Eu falo com ele face a face, claramente e não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Pois se não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés, assim a ira do Senhor contra eles se acendeu, e ele se retirou. E a nuvem se retirou de sobre a tenda, e eis que Miriam ficou leprosa como a neve. Olhou Arão para Miriam e viu que estava com lepra. Por isso Arão disse a Moisés: ai, Senhor meu, não ponha sobre nós este pecado, pois agimos loucamente e temos pecado. Ora, não seja como um morto que, saindo do ventre da sua mãe, a metade da sua carne já esteja consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: ó Deus, eu rogo-te que a cures. Solte aí. Aleluia. Senhor meu Deus, meu Pai, eu te agradeço, Senhor, primeiramente em nome de Jesus por esta oportunidade. Pai santo e poderoso, eu não entendo as coisas que tu fazes comigo, Pai, mas eu quero te obedecer em todas as situações, porque não quero sacrificar a minha família e nem os irmãos com quem eu congrego. Que o seu nome venha ser exaltado neste lugar, na vida de cada um, e que ninguém saia daqui da mesma maneira que entrou. Eu te agradeço em nome de Jesus, amém. Aleluia. Irmãos, o que me chamou a atenção nessa passagem, né, é porque Miriam e Arão tiveram certo ciúme, assim, ao meu entendimento. E assim, Moisés, ele agradava o coração de Deus da mesma forma como outros profetas agradavam o coração de Deus, mas cada um da sua forma, porque Deus usa cada um da forma que Ele quer. E Moisés, ele tinha uma intimidade com Deus, diferente dos outros profetas que Deus usava para fazer sinais e maravilhas. E por conta dessa humildade de Moisés, ao invés de talvez Miriam e Arão tentar perceber o que há nele que brilha esse, eu quero ser igual, sentiu esse pequeno ciúme e acendeu a ira no coração de Deus. Então, assim, muitas das vezes acontece isso na vida da gente em todas as áreas, não é só como igreja, às vezes no trabalho ou em qualquer outro lugar. Às vezes a gente não alcança coisas porque se deixa, a gente permite que aconteça esse tipo de situação, de comparação. Por que com ela? Por que ela ganhou, aumentou o cargo no trabalho? Por que eu não estou aqui há 10 anos? Nada aconteceu comigo. Então, assim, me chamou muita atenção isso. E, assim, Deus não foi um castigo. Eu vejo que Deus foi um ensinamento para que eles, para ainda assim, eles veem a humildade de Moisés, porque clamou a Deus pedindo para que curasse. Se Moisés pudesse, Moisés poderia ser como nós, né? E nos tempos de hoje, e falar assim: nossa, estão falando mal de mim aí, estão me criticando, né? Estão falando um monte de coisa, não vou orar para eles, não. Estão ruim, sei lá com o quê. E a humildade foi tanta, né? A Bíblia fala que ele era o homem mais humilde de toda a terra, né? E assim, as características de Moisés era essa humildade, a fé, a liderança e a compaixão. Então acendeu a compaixão no coração de Moisés, e através dessa compaixão ele agiu em várias situações. Uma delas foi quando o povo, né, depois de ser liberto, atravessou o Mar Vermelho, aconteceu tantas maravilhas, e o povo foi lá e fez um bezerro de ouro em adoração, e Moisés ficou irado, mas depois ele subiu ao monte e clamou ao Senhor para que perdoasse eles. Sabe, e depois de um povo ter visto tantos sinais e tantas maravilhas, né, o que mais eles ainda
político, profeta bíblico. Ele desempenhou um papel fundamental na história do povo hebreu. E sabe o que mais me chamou a atenção? Porque Moisés, o mais humilde da terra, ele cresceu num berço rico, né? Ele cresceu num lugar onde o irmãozinho dele cresceu cheio da arrogância, né? Da avareza, da soberba, e ele não. Ele continuou assim, ele cresceu humilde, né? Ele não se deixou tomar por aquela riqueza. Glória a Deus. A infância e a educação de Moisés foi na corte egípcia, mas isso não fez ocultar a essência que havia no coração dele. Em Provérbios 22:4 está escrito: quem teme o Senhor e é humilde consegue riqueza, prestígio e vida longa. Glória a Deus. Aleluias. E assim, Moisés ele fez grandes feitos, né? A palavra de Deus menciona que nos grandes feitos de Moisés, Moisés também teve algumas situações, né, que ele falhou. E quais foram essas situações? A desobediência em Meribá. Moisés não cumpriu a ordem de Deus de falar para a rocha para que ela produzisse água. Ele preferiu golpeá-la com seu cajado. Em alguns momentos a gente não alcança algo que a gente está ali tanto tempo procrastinando, buscando, e a gente não alcança porque a gente não tem essa paciência e essa humildade de esperar o momento de Deus, de se humilhar, de esperar, né? Ana esperou 12 anos. Então assim, nós hoje, eu falo por mim quando eu falo tudo isso, sabe? Porque a gente tem que se analisar primeiro. Muitas das vezes a gente é menino na fé, a gente é mimado. Acontece uma coisinha assim, a gente transforma em algo tão gigante. Mas esses homens enfrentaram tantas situações que se a gente estivesse no meio deles, a gente ia ficar igual o povo lá do Egito, ia morrer afogado naquele mar. A gente não ia prosseguir. Aleluia. Teve um momento de Moisés da falta de fé, igual eu citei, que Moisés ele duvidou da capacidade de Deus de fornecer água para o povo, sendo que ele já tinha visto grandes feitos. Gente, eu imagino, né? Hoje a gente vê alguns milagres e às vezes parece que a nossa consciência não entende que é um milagre e a gente nem duvida tanto. Glória a Deus, acontecem coisas maravilhosas que os irmãos contam aqui. A irmã mesmo não veio hoje, a irmã Fer, mas ela tem uma bênção para contar muito linda que Deus fez em horas. E a minha sobrinha que é falecida, ela demorou muito tempo para alcançar o que a irmã Fernanda alcançou em 2 horas. Então assim, é o Deus do de repente. Aleluias. E se a gente começasse a contemplar mesmo a Bíblia, não, sabe, subir em alguns altares, como infelizmente a gente vê muitas pregações na internet afora, e dói o coração de ver que aqui tem tanto maná, tem tanto alimento precioso, e ao invés da gente se aprofundar e entregar aquilo que veio do coração de Deus mesmo, fica, sabe, pregando outras coisas, né? Porque as pessoas querem escutar aquilo que agrada o coração delas. E não é sobre isso, é sobre se diminuir. Para que ele cresça em mim, é necessário que eu seja humilde de coração. Aleluia. Que eu faça a vontade dele, que eu espero que ele quer para mim. Vai demorar 12 anos? A Ana esperou, por que eu sou melhor que ela? Glória a Deus. Aleluia. Amém, Senhor. Moisés passou por um momento de desrespeito à santidade de Deus. Ele não santificou Deus diante do povo. Aleluia. Vou abrir aqui, irmãos, porque eu quero ler isso, porque para ficar explicadinho, né? Em Números 20:12 está escrito: e o Senhor disse a Moisés e Arão: porquanto não creres em mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis esta congregação na terra que me tens dado. Aleluia. Então assim, mas em todas essas coisas, Moisés se arrependeu e
que Deus iria tirar ele. Porque Deus não se agrada da desobediência. Ele tira mesmo. Ele faz acontecer. Ele não precisa do mover dos homens para tomar decisões. Ele faz acontecer. Aleluia. E assim, quando fala, né? Eu não sei se algum de vocês já ficou triste assim por essa situação, mas quando fala que Moisés não entrou na terra prometida, eu fiquei sentida por ele. Eu fiquei triste por ele. Mas assim, Moisés ele fez muitos feitos para o Senhor, mas de nada vai adiantar fazer tudo, eu fazer todas as coisas que Deus mandar eu fazer, eu posso fazer maravilhas na presença de Deus, o nome dele vai ser glorificado e aquelas vidas foram alcançadas, mas a minha santidade com Deus, o que vai acontecer comigo depois é eu e Deus. Então assim, o que aconteceu com Moisés, ele chegou naquele momento, ele não entrou porque quem tinha que entrar entrou, e ele não entrou porque Deus achou por bem que não era para entrar. Então, se Deus decidiu que ele não entraria, ele não entraria. Então, quando Deus ele decide algo, ele faz, não adianta a gente tentar forçar uma situação. Porque se a gente tentar fazer isso, a gente está se enganando aqui nesse mundo. Porque quando chegar o momento da gente se encontrar com Deus, como que vai ser? Então a gente tem que buscar essa certeza, sabe, da salvação. Às vezes pastores pregam assim, você tem que ter certeza da sua salvação, sim, mas ao mesmo tempo eu fico com o meu coração, Senhor, derrama a tua graça e tua misericórdia diante de mim todos os dias, porque eu sei aquilo que é a minha fraqueza, e a gente luta contra nós todos os dias, e nesse momento que a gente está lutando contra nós naquele momento, pode ser a volta dele, pode ser aquele momento. Então eu acredito que cada um de nós aqui já passou por esse momento de Senhor, se tu voltar agora, eu já falei às vezes lá em casa, brigando com as crianças, eu falei, Jesus, não volta agora, sabe, porque assim, a gente precisa reconhecer isso, que a gente necessita do Senhor, porque a gente não é digno de desatar a sandália dele, a gente não é digno de estar aqui. A Bíblia fala que todos são maus, não há um que seja bom. Glória a Deus, aleluia, Senhor. E engraçado que Deus me levou a outra situação. Bendito seja a modernidade, porque se eu fosse escrever tudo isso aqui eu não ia conseguir. Que agora, antes de eu vir para cá, Deus me lembrou, Deus me trouxe algo, né, que eu acredito que é necessário para a gente passar aqui. Aleluia. Irmãos, eu vou falar um pouquinho só de Faraó. O Faraó, ele tinha... Quem era o Faraó, né? O Faraó, ele era um líder onde ele se achava um Deus, né? Na verdade, ele queria que todos o adorassem ali e se rendessem a tudo que ele tinha que ordenar. Todos tinham que se prostrar a ele. O Faraó tinha orgulho, ele era teimoso, ele era cruel, desobediente. E muitas das vezes nós somos desobedientes. A gente tem a característica dele. Misericórdia. Arrogantes. Eu já cansei de falar aqui em cima no altar que eu já fui muito arrogante. Já fui irada, brava, tinha que ser do meu jeito. E Deus está me ensinando todo dia. E não é vergonha a gente falar isso, é uma vitória, sabe? Cada vez que a gente passa por algo que para um outro é pequeno, para mim é uma vitória muito grande. Eu fico prestando atenção, porque dentro da família que é onde mais tem essas coisas. Aleluia. O Faraó, ele por conta dessas coisas, orgulho, sabe, por ele não querer dar o braço a torcer, ele não entender que era somente libertar aquele povo. Mas ele tinha medo do crescimento daquele povo. Ele tinha medo daquele povo se sobressair, o povo, ele perder a liderança, ele perder sabe, o respeito. Ele tinha medo de perder o respeito. Então ele
decidiu aguardar as consequências, que não atingiu só o faraó. Se atingisse só ele, tudo bem, mas ele foi cruel, porque ele não pensou nas pessoas, nas crianças que estavam ali. 10 pragas devastadoras, segundo a Bíblia, morte dos primogênitos, a fuga milagrosa dos israelitas pelo Mar Vermelho, ele perdeu. Ele não adiantou ele fazer nada disso, ele perdeu. E o que ele mais temia, a perda da influência e do poder. E ainda assim, por ele escutar, né, ele dá voz, ao invés dele ficar... Porque quando ele liberta o povo, que ele decide dar o braço a torcer depois da morte do filho, ele prefere deixar o orgulho vencer mais uma vez. A mulher o convenceu que ele estava errado. E aí ele não queria ficar humilhado ali perante a mulher e o povo. E decidiu, vamos lá atrás deles, que eles vão voltar todo mundo de volta. E o que aconteceu? Todos eles, ele viu todos aqueles soldados, morrerem afogados. Deus permitiu que ele visse. Eu falo assim, aonde que leva sua arrogância, sua soberba, seu orgulho? Não precisava de ele passar de nada daquilo. Ele não precisava passar nada daquilo. E aí eu volto para Moisés e penso assim, Moisés chega para Deus e fala, eu não sou um digno, quem sou eu para ir lá falar com o faraó? Não é porque eu morei lá na casa dele que eu vou conseguir chegar lá e ele vai querer fazer o contrário, só porque o Senhor está falando. Ele não vai compreender. E Moisés não se achou digno. E Moisés ainda falou, eu não sei falar. Como que eu vou lá? Como que eu vou falar? Deus, ele se chateou quando ele falou isso, porque ele confiou nele. E isso foi um tapa para mim, porque eu falo muito isso. Quando às vezes Deus quer me dar algo, eu falo, por que o Senhor está me dando isso? Eu não sei. Eu não sei fazer. Mas eu preciso ter fé, eu preciso confiar que Ele vai conduzir. Amém. Porque é para Ele, não é para mim. Glória a Deus. E Moisés falou para Deus, eu não sei falar, eu vou me atrapalhar. E Deus chateou, porque ele não confiou que era ele que falaria por ele. Então mandou orar com ele. Aleluias. E aí eu fiquei imaginando, imagina Moisés chegando naquele reinado todo de Faraó, chega lá. Então, meu Deus mandou você soltar o povo. Gente, quem tem coragem? Chegar lá no presidente hoje, a gente vai passar por aqui, né? Sabe? É difícil. Então, coisas maravilhosas Deus deu para pessoas pequenas. E o que eu quero dizer aqui é que muitas das vezes a gente acha assim, eu não vou fazer, eu não quero fazer, ou quer ser orgulhoso. Irmãos, já tem um tempo que essa palavra está no meu coração sobre orgulho. E assim, por que eu estou um pouco emocionada? Porque assim, na minha família eu presenciei coisas recentemente que por conta do orgulho, famílias estão sendo destruídas. Sabe? Então assim, e eu olho para essa pessoa e eu falo assim, meu Deus, parece falar. Um narcisismo, sabe? E eu fico assim, meu Deus, como é que... E aí a gente tenta, né? Deus tem me dado estratégia, eu tenho conversado, eu tenho lançado, eu tenho falado, mas quem convence é o Espírito Santo? A gente planta semente, mas não adianta, né? Não é por muito falar. Então, e aí eu fico vendo que famílias ficam sendo destruídas lá fora. Mas são pessoas que não buscam a Deus, que não conhecem ainda. E por que nós que conhecemos, a gente deixa esse orgulho tomar o coração da gente? Por que quando convém hoje eu vou ser orgulhoso, orgulhosa, hoje eu não quero isso? Não é tempo mais disso, irmãos. Não é tempo mais dessas coisas. É tempo que a gente se una, que a gente esteja junto, que a gente seja mesmo uma família. E a gente precisa se amar e se cuidar uns aos outros. Esses dias eu escutei algo assim, de uma moça que é do Monte Igreja, lá do meu
gente tem que estar todo mundo na mesma conexão, porque o amor é a compaixão. Eu tenho compaixão. Eu tenho que, mesmo que eu não converse com você 24 horas, se eu perceber o seu olhar, eu preciso ter compaixão, se Deus tocar no meu coração, e não deixar para amanhã. Falar, você está bem, amiga? Você está bem, João? Ou uma irmã que eu nem conheço, que eu não converso, mas se eu sentir. Aconteceu comigo isso, com uma irmã aqui, que eu percebi algo, até comentei com algumas pessoas, falei assim, tem alguma coisa errada e eu estou incomodada. A gente tem que se incomodar para o bem. Eu preciso falar com essa pessoa, eu preciso ir atrás e orar a Deus. Sou eu que preciso falar? Se não sou eu, traz alguém que vai conversar, que vai abraçar. Eu preciso olhar no olho de cada um e preocupar. Eu estava muito triste de sair daqui antes de acabar os cultos, muito, muito triste. Mas eu estava entendendo o que Deus queria. Sabe, a semente foi plantada, 3 sementes foi plantada. É pouco, porque o Mercado Livre é gigante de pessoas. É muita gente que trabalha lá. Mas 3 sementes pode se multiplicar. Glória a Deus. Eu creio que essas pessoas, elas continuam me mandando mensagem, elas estão tristes. Porque Deus me abençoou com uma porta de segunda a sexta durante a semana. Eu saí do Mercado Livre, eu continuo em Araçariguama. Para a glória de Deus, eu comecei hoje. E é uma empresa que está iniciando. É uma empresa que começou agora, na verdade ela já tem uma sede em São Paulo e ela veio para Araçariguama tem 15 dias, 8 de dezembro. E eu recebi essa oportunidade de repente nos meus links de emprego enviaram para mim. E eu estava orando a Deus porque eu não estava mais aguentando sair daqui sem receber a bênção apostólica e assim só com a entrada, porque eu estava indo aqui só com a salada. Eu estava recebendo o alface e o tomate do início da pregação, e a hora mesmo que era a parte principal, eu estava indo embora. E eu não estava suportando isso, eu falei, tem coisa errada. E aí eu fiquei orando a Deus e Ele abriu essa porta para mim. E eu estou muito feliz porque hoje foi o meu primeiro dia e louvado seja Deus, é algo que eu sempre pedi a Deus, sabe, o tipo de trabalho, de serviço, e hoje foi uma bênção. Eu, naquele lugar, eu estou feliz, bastante feliz. A maioria das pessoas são daqui de Mairink, algumas delas até conheço, e é uma empresa que está começando agora, e eu estou muito feliz por conta disso, porque eu não vou faltar, eu não vou embora, né, nos cultos, graças a Deus, e principalmente porque Deus confiou algo tão grande na minha vida esse ano, e eu preciso ter tempo para me dedicar, porque se for para fazer relaxadamente, eu não vou fazer. Essa não sou eu fico muito desesperada, temerosa com isso, porque eu venho de qualquer jeito, não importa. Eu cheguei lá do serviço, nem tomei banho, só botei uma roupa porque não ia vir com a roupa do serviço para cá. Falei, eu vou subir no altar, uma campanha tão bonita, né? E meu coração gelando, tremendo aqui, desesperado, porque eu falei, oh meu Deus, até então eu pregava ali de terça, mas era 5, 6. Falei, Jesus, socorro. Não é fácil, não é fácil. Mas assim, com tudo isso eu quero agradecer ao Senhor por esses feitos na minha vida. E vindo para fechar a minha pregação, porque a gente vai falar somente aquilo que o Senhor entregou. Amém? Provérbios 22. O bom nome vale mais do que muita riqueza. Ser estimado, ser querido, seja admirado pelo seu caráter, ele é melhor do que ter prata e ouro. Não existe diferença entre o rico e o pobre, porque foi Deus que fez os dois. Pena que muitas das vezes o rico não entende isso, né? Que ele pode continuar sendo rico, né? Mas tem da maior riqueza que é Deus. A pessoa sensata, ela vê o perigo e se esconde, mas a insensata, ela vai em frente e acaba mal. Esse eu marquei entre parênteses, Faraó. Quem teme ao Senhor e é humilde, ele consegue riqueza, prestígio e vida longa. Eu coloquei entre parênteses Moisés, ele viveu 120 anos. Ele cumpriu o que Deus queria. E as coisas que Moisés cometeu que magoou o coração de Deus, significa que a gente vai errar. A gente vai fazer grandes coisas na presença de Deus se a gente estiver humilde de coração e aceitar.
mas a gente vai errar. E não é que está tudo bem para você, mas Ele entende, Ele sabe, porque Ele conhece o teu coração. Ainda que alguém fale alguma coisa, não se importe, porque a gente tem que colocar, viver essa humildade no nosso coração. E é isso que eu queria entregar para vocês, que Deus colocou no meu coração. E é isso, irmãos. Eu agradeço a oportunidade. Eu espero que a mensagem tenha impactado o seu coração. Amém? Amém.